Quando a gente fala de termos de vitrina, a gente tem aproximadamente 5 segundos para impactar. Eu amo viver, então, para mim, cada minuto de vista é um flash de possibilidades, né. Eu acredito que a gente tem possibilidades. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo, que ninguém sabe quem é e, se soubessem quem é, o que saberiam? O transparente que te atravessa é sobre a languidez do que refratou. Turvo, fora de foco em seu cansaço, de fluência apática e comedida no perfurar das sensações cromáticas que remanescem. Não, não são vibrantes. São opacas como nunca, em insaturação recorde, e luminosidade tão baixa que invisível, como o transparente deve ser. Em época de crise, o que aconteceu, que é o que eu amo, as pessoas elas ficaram completamente isoladas, elas foram obrigadas a se questionar e obrigadas a conviver com elas mesmas, e elas não suportaram conviver com elas mesmas, e elas não percebem que elas precisam do impacto externo para esquecer. O capitalismo de ser é ter, não tem outra coisa. O meio que a gente vive, ser é ter. Me pergunto sobre a mais feia das flores cinzas. Se rompe o asfalto. Se, na cena monocromática, que aplaude seu próprio refratar trágico, quebra o vidro. Se o estilhaça. Ou se, talvez, o embaçado só remanesce como empecilho à transparência. Dás para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Transparente, angulado, reto e devidamente polido. O prisma óptico é um decompositor daquilo que o atravessa, desvirtuando a jornada de cada raio até aqui. Sua polidez serve justamente para separar a homogeneidade do antes da do depois, o início concreto e testemunhado do fim indefinido. O branco que incide emerge colorido para quem pode ver as cores, como cada gota de chuva em seu próprio arco-íris. Dizem que o vidro faz com que as cores se espalhem mais que o plástico, que a multiplicidade do espectro também é mais visível quanto maior o caminho que a luz percorre dentro de seu prisma. Assim, um pedaço de vidro de pouca espessura não separa as cores que compõem a luz. Deixemos então para os vidros imponentes, isso de modificar a velocidade e a trajetória do que o atravessa, de confinar, mesmo que no imaginário, e de dividir, mesmo que entre dois lados transparentes. Deixemos para os vidros de janelas, de telas, de lojas e suas vitrines. Deixemos para qualquer outro prisma, com a intenção e a ambição de ditar a ordem em que colore a luz que consolida. É muito complexo, assim. Quando você fala sobre olhar, você está falando de um sentimento, é intrínseco, né? Ninguém enxerga da mesma forma, ninguém vê nem a cor da mesma forma. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Tudo partiu que eu sempre fui uma boa observadora, né? Eu sempre me interessei muito por comportamento humano, mas isso é um reflexo desde a minha infância. Eu sempre fui aquela criança extremamente ativa, mas muito observadora para ver o que estava acontecendo, e eu sempre entendi o que eu deveria falar e o que eu deveria fazer de acordo com que a minha família reagia. Então, assim, sempre fui uma boa manipuladora. Criança, eu era extremamente agradadora, eu tinha uma certa personalidade com algumas pessoas, eu sabia o que falar para agradar ou como eu deveria me portar, enfim, porque eu sempre observava muito como as pessoas se relacionavam. Então, isso sempre foi uma coisa minha. Sempre uma coisa tão inútil como a outra. Sempre o impossível tão estúpido como o real.
sempre o mistério do fundo, tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa nem outra. Eu não sou artista, né? Eu sei como captar o olhar das pessoas, eu sei o efeito que eu consigo fazer entre as pessoas, né? Eu pratico, eu brinco, eu falo, através da cenografia eu pratico sinestesia, né? Eu levo a pessoa para outro lugar, eu faço ela construir imaginário. Só que eu estou fazendo tudo isso para vender alguma coisa. Quando o processo criativo é tempo de vida, né? Então, por mais que seja uma ferramenta comercial, é um tempo de vida, né? É um desgaste de pensamento ali, né? Que a gente fala, é uma dedicação. Cada composição, né? É uma construção de olhar, né? É um olhar criativo ali para construir, né? Então, é muito sobre o que você já viveu. Então, é muito sobre o que você acredita, né? O seu posicionamento. Então, é mais do que isso. Por isso que é tão difícil monetizar com criação. Então, como que precifica o meu tempo de vida? Quanto você vale? As vitrines e as janelas para a cidade são de vidro, como os prismas. O vidro, enquanto fronteira entre dois meios, determina alterações no estado final dos raios que se submetem à travessia. A mudança se dá na velocidade, deturpando a nitidez e podendo até, como nos prismas, revolucionar completamente o resultado da interação interrompida pelo vidro. Ele é a fronteira, isso é indiscutível, fina ou espessa, mas que demarca claramente uma separação entre a cidade e seu observador, e entre seu observador e a cidade, entre dois lados de um mesmo vidro de vitrine, complementares em suas projeções. A fronteira transparente, que pretende mostrar-se invisível, também mura o antes e o depois. O fim potencialmente colorido, do início inegociavelmente cegante do clarão do raio puro e integral. Lembremos sempre que até o mais cristalino dos vidros transparentes existe, bem posicionado e com um propósito bem definido, e que, por mais preponderante que seja a refração, o vidro também reflete.